Hoje retornam os trabalhos da Câmara Municipal de Alagoinhas, as sessões ordinárias. E ontem, Chico, o pessoal já, em vez de festejar, lamentava. Eu nunca vi uma situação dessa, né? A gente, obviamente, noticiava, porque é uma notícia, né, Chico? A volta do recesso parlamentar em Alagoinhas. A gente que tem vários problemas a serem discutidos, ou que deveriam ser discutidos pela Câmara. Um deles, o Código Tributário Municipal, né, que é alvo de discussões. Temos também transporte público municipal, que ainda vai caindo das pernas. Inclusive, a ATP já anuncia que vai colocar em aviso prévio os profissionais da empresa, ou seja, é um aviso que está indo embora. Ai. Saúde, né, os postos de saúde sofrendo vários problemas. Enfim, o que não falta em Alagoinhas é problema. E necessita, né, Chico, de um olhar mais criterioso por parte dos parlamentares, mas a população de Alagoinhas não está tão confiante assim, não. Com relação ao Código Tributário, os empresários, né, as entidades representativas iniciaram uma campanha publicitária com foco no voto do vereador, para que o Código Tributário seja suspenso, seus efeitos, né, que seja feita aí uma substituição para um novo código que foi colocado pela oposição, com basicamente o mesmo texto que existia no código passado, ou seja, só vai mudar o número da lei, né? O número da lei. Mas, né, é uma batalha um tanto quanto ingrata, né? Porque a grande maioria dos vereadores estão ligadas ao governo municipal. Enfim, Chico, devemos ficar felizes ou nem tanto pela volta dos trabalhos da Câmara, hein? Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia aos amigos ouvintes. Bom dia ao Carlos Davi, ao Renato Ferreira aí que segura, meu querido amigo e irmão Luciano, que sempre está nos municiando de informações a respeito do lado transgressor da cidade. Olha, Caio, a pauta da Câmara de Vereadores poderia ser uma pauta completamente diferente se diferentes tivessem sido as atitudes anteriormente. A gente não pode lamentar quando caminhamos para esse ponto, né? Quando o eleitor vota em alguém, ou seja, deposita sua confiança naquela pessoa, ele está determinado, ele entende que a sua ação possibilitará colocar na Câmara, no Poder Legislativo, alguém que vai representar o seu interesse, o interesse do eleitor. Quase sempre o que a gente vê é um alinhamento automático do edil, do parlamentar, com o Poder Executivo. Não estou insinuando, não quero insinuar absolutamente nada, isso se dá em quase todos os lugares, mas aí se perde o foco exatamente do objetivo da eleição, que é o eleitor, né? Os seus problemas, suas necessidades, vota na pessoa acreditando que ele encaminhará soluções para a resolução desses problemas. E a gente vê esses alinhamentos automáticos acontecendo. Agora, Chico, me permita só fazer uma parte aí, como eles gostam de dizer a sua fala, porque, veja bem, né, tudo bem que tem a questão do alinhamento, mas a pobreza de discussão como um todo, eu acho até pior do que o alinhamento, porque, veja você, a gente pode até utilizar como exemplo aí o Código Tributário. Nós estamos discutindo isso desde abril, o Código Tributário até hoje. O presidente da Câmara, o Cléber da Banana, não teve a decência de contratar um escritório de advocacia, ou um especialista, ou o que quer que seja, para fazer um parecer próprio da Câmara de Vereadores. A CDL fez isso, as entidades representativas fez isso,
Existe um parecer para avaliar o código, um parecer próprio. A Prefeitura de Alagoinhas também tem a dele, para defender, obviamente, os pontos, e os vereadores, que visivelmente têm dificuldade, inclusive, de entender o que é código tributário, não tiveram a decência de se reunir para poder exigir, né, que fosse feita a contratação de um escritório de advocacia, né, com especialidade em matéria tributária, para fazer um parecer para o órgão, mostrar os pontos positivos, os pontos negativos, para até facilitar, né, a situação dos vereadores. Você veja a falta de interesse realmente da Câmara em discutir temas relevantes para aí que eles não dominam, né? Eu até vou puxar aqui a escolaridade de cada vereador em Alagoinhas, mas por base a gente já sabe que é uma situação vergonhosa para o nível de desenvolvimento que Alagoinhas alcançou. E, infelizmente, a gente tem que lamentar a pobreza realmente de representantes que a gente tem na Câmara hoje, né? Agora, Caio, aí me permita, eu não culpo o vereador disso, eu culpo o eleitor. Eu também, né? Claro. O eleitor escolhe o seu representante. Se ele escolhe como representante um portador de raquitismo intelectual, a culpa não é daquela pessoa que deve, evidentemente, ter querido até melhorar a sua própria vida e investir em instrução, em educação. É evidente que é um fator preponderante para essa melhoria. Mas se o eleitor escolhe dessa maneira, paciência. É ruim para a cidade, né? A gente perde em representatividade, né? Não temos ganho intelectual que permita ou favoreça uma discussão que culmine atingindo o objetivo maior do político, que é o eleitor, ou seja, que é o povo, a população. E, infelizmente, a gente presencia, e não é de hoje, essa situação acontecendo em nossa cidade. Você é novo, Caio, né? Pelo menos em relação a mim, você é um garoto, né? Uma Câmara de Vereadores que já teve Renato Bittencourt, Walter Altamirano Campos, Jairo da Silva Aze, que já teve professores aqui, jornalistas, me lembro de Carlos Navarro, Antônio José Dantas Fontes Filho, né? O próprio Marco Antunes, que chegou a ser deputado. Então, nós já tivemos uma Câmara representativa do status do município, que naquele momento se afigurava bem alto. Hoje, infelizmente, há uma queda nisso, mas a gente culpa quem? A pessoa que quer estar lá? Não. A gente, infelizmente, tem que culpar o eleitor. Essa associação que a Câmara faz, esse alinhamento que a maioria faz com a Prefeitura, não é benéfico para a cidade nesse sentido, porque não há contestação alguma às matérias que são oriundas do Executivo para aprovação pelo Legislativo, quando deveria, pelo menos, haver o senso crítico para corrigir eventuais e possíveis erros que viessem lá. Ganham todos quando acontecem essas atitudes. Infelizmente, em Alagoinhas, lamento muito chegar a essa conclusão, ter que dizer isso. O extrato que a gente retira das atitudes da Câmara de Vereadores, infelizmente, é o servilismo, Caio Pimenta. E aí, Gomes, a Câmara retorna hoje com algumas modificações, né? Vão ser aceitas até 60 pessoas na Câmara, né? Entre assessores, né? Jornalistas também que queiram participar e o próprio público. Eu realmente tenho que falar isso, não recomendo irem à Câmara. As sessões são ainda transmitidas pelo YouTube, pelo Facebook. Nós ainda temos essa situação de pandemia. A Câmara de Vereadores já teve vários casos de Covid-19. Então, se você quer acompanhar os trabalhos da Câmara, eu recomendo que você, né, acompanhe pelo computador, se você tiver, né, pela live no YouTube, no Facebook ou no Instagram, né, e você pode acompanhar, ver o que o seu vereador está fazendo. Isso que é o importante, né? E depois até cobrar, ligar para ele, mandar e-mail, enfim, né? Mas vamos evitar, né, qualquer tipo de aglomeração, mesmo que permitida nesse momento. Agora, Gomes, quando eu me refiro à questão do preparo,
Obviamente que a gente não quer aqui fazer nenhum tipo de discriminação com quem não teve estudo, não é isso. O que a gente fala é o seguinte: já que você não teve a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade, ou até de uma educação de qualidade ou não, mas que você pelo menos se esforce para poder, de certa forma, se inteirar ou tentar buscar pessoas que possam fazer esse trabalho sobre um tema que você não domina, porque sob suas mãos está ali a responsabilidade, né, sobre a vida de mais de 150 mil habitantes de Alagoinhas que vão sofrer os impactos desse Código Tributário, das mudanças que venham a ser feitas no sistema de transporte público, enfim, na sociedade como um todo, na cidade como um todo. E quando eu falo, né, da apreciação de um parecer próprio da Câmara, não precisamente tem que ser contra as medidas do governo municipal, pelo contrário, pode inclusive esse parecer ser a favor do Código Tributário. Agora o que a gente precisa é de embasamento técnico, não o simples alinhamento político por um suposto ou provável, né, acordo aí de espaço do governo, aquela velha troca, né, de cargos e espaços no governo em troca do apoio político, que não é ilegal, mas é imoral. E isso tem sido feito muito, né, em Alagoinhas, principalmente nos últimos anos. Então, quando você tem capacidade de discutir proposições, aí você vai o quê? Para o simples, né, e imoral troca de apoio por cargo. E quem sofre é a gente, Gomes, é a população de Alagoinhas, né, que vai sofrer os impactos disso aí, para o bem ou para o mal. Agora a gente não pode contar com a sorte, né, Gomes? Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, minha querida Alagoinhas, amigos ouvintes do programa Primeira Mão, meu amigo e irmão Chico Reis, né, o Ferreirinha aí, o Renato Ferreira, né, com assessoria nova, pelo que eu estou sabendo, o Luciano Reis e o Carlos Davi, né? Então, Caio, quando o Chico fala de raquitismo intelectual, eu acredito que esse raquitismo se dá muito mais pela falta de vontade política do conjunto dos vereadores, porque eu conheci e conheço em outras cidades vereadores que não têm uma formação acadêmica elevada, mas do ponto de vista da disposição e da vontade política, têm feito um mandato que é de dar inveja a muita gente que possui uma formação, não é, acadêmica e intelectual assim avançada. Então, porque o que é que se diz? Que os poderes devem ser harmônicos, né? Independentes, porém harmônicos. E o que nós vemos não é com essa harmonização e nem com essa independência. É alinhado mesmo por conta de uma série de interesses ou de alguns, ou de falta de vontade de efetuar as transformações que precisam ser feitas, e se não se qualificam para isso, né, vai ficar muito difícil, porque é natural que todo vereador, vamos dizer assim, de primeiro mandato, todo neófito, quando chega ali pela primeira vez, vai enfrentar dificuldades até para compreender o funcionamento da Casa Legislativa, mas isso vem com o tempo, se houver vontade e disposição política para fazer isso. Como não existe essa disposição política para isso, aí ficam parecendo a maioria das câmaras de vereadores brasileiras, não é? E a maioria dos legislativos ficam subservientes, não é? Fazendo justamente aquilo que o executivo propõe, e você vê que o mais grave, e não sou eu que estou dizendo, não foi Chico Reis que disse, nem você, mas os vereadores confessaram, temos gravações aqui, de que não leram um projeto tão importante quanto o da reforma tributária. Quem mandou não leu. Não é? Quem recebeu e tinha o papel de ler não fez assim. A casa que precisaria, e você aborda com muita sapiência esse tema, a casa que deveria capacitar os vereadores, deixá-los em condições para discutir isso, até o presente momento, não adotou nenhuma medida que pudesse ajudar aqueles marinheiros de primeira viagem, vamos dizer assim, os neófitos que estão chegando agora, a poderem ter uma compreensão um pouco mais apurada, até para cometer erros, mas cometer erros tentando acertar, né? Então você vê
que existe uma falta de vontade coletiva e a falta de vontade que leva todos nós aonde nós estamos indo. Observe que esse Código Tributário, se o governo cumprir o que está dizendo, né, menos mal. Mas a pergunta que fica é por que o governo vai cumprir o que está dizendo, vai fazer essas mudanças agora e não travou uma discussão antes para que não se fosse necessário chegar a esse ponto, né? Então, o que nós nos questionamos é isso. E por conta da falta de atitude dos poderes, vamos chamar assim, dos deputados municipais, porque na realidade o vereador tem o mesmo papel do deputado municipal, tem do deputado estadual no município, né, e até dos senadores. Por falta disso é que nós dirigimos o nosso olhar justamente pela omissão. A falta disso é omissão. Dirigimos o nosso olhar justamente para os nossos vizinhos aqui, argentinos, né? E olha, lá já se encontram com uma inflação de 50%. E eu não estou vendo ninguém chamando o presidente da República de lá de genocida. Aliás, o presidente foi reeleito recentemente, é de esquerda, e eu fiquei pasmo, porque hoje, por volta das 4 horas da manhã, estava ouvindo reportagens do mundo inteiro, e a informação que eu tive é que existe um número razoável de argentinos arriscando a vida, até por balsa, vindo para o Brasil, buscando melhores condições de vida, não é? Então, os argentinos elegem um governo que prometeu mudar a situação, que já esteve no poder durante um tempo, que não deu resposta para suas questões, principais, e agora uma parcela deles estão saindo porque não estão aguentando o desabastecimento, a inflação, uma série de problemas que pega de uma forma muito forte a economia argentina. E nós aqui, muitos de nós, inclusive na Câmara, nós temos defendendo um sistema que justamente pode nos levar a essa mesma condição. Então, é importante que o conjunto dos vereadores possam fazer um debate, um trabalho de capacitação para compreender melhor esse tema, para que hoje eles que estão aí retornando depois de um certo tempo de um recesso, e que goza de uma democracia que é muito polêmica, porque na democracia se diz muita coisa a respeito dos problemas brasileiros, se mente muito, e a gente às vezes só toma conhecimento que isso é mentira depois de 5, 6, 8, 10 anos do engodo que muitos cometem conosco, para que eles possam se capacitar e dar a sua contribuição para que nós não possamos vir a ser eventuais venezuelanos, argentinos, com a crise que já estão começando a passar hoje, bolivianos ou cubanos que estão indo à rua pedindo uma coisa que nós temos aqui e não valorizamos, Chico Reis, Caio, liberdade. Eu não estou vendo os argentinos pedindo comida, apesar de estarem em necessidade, estão pedindo liberdade, e quem está falando isso são os jovens, porque os mais antigos não têm força para fazer isso. Então, resumindo e finalizando, Caio, o que nós precisamos como um todo é tomarmos vergonhas, compreendermos que as diferenças existem entre as diversas facções políticas brasileiras, e entendermos o golpe que aqueles que querem nos levar a um regime de exceção estão preparando. E para isso, todos os setores da sociedade, inclusive os legislativos municipais, nós temos aí mais de 5 mil municípios brasileiros, todos eles são importantes, para que nós possamos consolidar a democracia brasileira, porque nós não temos uma democracia, nós vivemos num estado de democracia que pode nos levar principalmente para um estado de exceção, e é o que nós não queremos. E existe ainda candidatos ou pretensos candidatos que defendem esse tipo de regime, e é bom que cada um de nós que temos filhos, que temos netos, possamos analisar o que está ocorrendo, as imagens que vemos
nos outros países e aonde nós podemos chegar se as nossas práticas permanecerem dessa forma. Veja o que é que o Centrão tem feito aqui na cidade no país, no Brasil, por conta de uma série de interesses, porque a torneira da corrupção foi fechada e eles não aguentam isso, e juntamente com quem deveria nos assegurar justiça, que é uma parcela significativa do judiciário, estão trabalhando para que o golpe possa se consolidar. Então eu convoco a todos, inclusive nós temos o nosso centrão aqui em Lagoinhas também, eu convoco a todos para abrirem os olhos enquanto é tempo, porque talvez quando nós possamos vir fazer uma reflexão maior, não tenhamos mais tempo. Eu observo que mesmo com toda essa pandemia, com todos esses problemas, o Brasil não sofreu desabastecimento e tem crescido. E para finalizar, Caio, um dado que me surpreendeu, que eu estava ouvindo hoje pela manhã, e foi consenso de vários economistas que discutiam aquilo, é que, diferente do que se fala, o ano que passou, ou seja, no ano passado, nós não tivemos perdas, elas foram repostas de alguma forma por conta da pandemia, e a economia, apesar das dificuldades, ela não foi negativa. A economia foi um consenso geral, eu fiquei pasmo. A economia foi muito bem obrigada com aquilo que o governo trouxe para repor as perdas tributárias e os auxílios emergenciais. Nós fomos superavitários em 2020. Tem muita gente chorando de barriga cheia, falando das dificuldades, quando na realidade a dificuldade não existe tanto assim. O que querem é colocar uma cortina de fumaça para que não tenhamos o voto auditável, não é? Porque custa caro, custa 2 bilhões de reais para se fazer isso. Então não se pode fazer, mas se pode dar 5,7 bilhões para o fundo partidário, ou seja, para os políticos, de uma forma geral, fazerem política atentando contra o povo. E essa culpa recai em cada um de nós, porque se eles estão lá, certamente, Chico e Caio estão certos, fomos nós que os colocamos. Eu não coloquei nenhum deles, mas eu digo nós, porque eu sou brasileiro e foi o nosso povo que cometeu esse pecado. E se cometer um pecado, vai ter que pagar um preço, e esse preço, essa conta certamente virá, Caio Pimenta.